a essa história que eu tinha trazido, né? E espero ter chegado ao encontro de alguma coisa, né? Mas a gente está aqui para contribuir, não por não. Mas, Newton, é inegável, né, que há um problema muito social e complicado de uma gravidez na adolescência. Né? E isso é cada vez a idade eterna. Né? Muda a relação mãe, filha, neta. Né? Porque, na verdade, a mãe tem duas filhas, passa a ter. Ao mesmo tempo, essa menina que tem uma criança, ela tem lá no fundo, acredito eu, o desejo de ser a própria mãe, né? Como lidar, né? E não é uma boneca, é uma mãe mesmo, né? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da origem da gravidez na adolescência e logo falamos da relação, essa relação específica que tu estás propondo. A sexualidade, uma menina, depois dos 9 anos, 9, 10 anos de idade, ela tem a primeira menstruação e a partir da primeira menstruação ela passa a ser fértil. Então, muitas meninas em casa, a partir dos 9, 10, 12 anos de idade, são férteis, ou seja, estão aptas para a engravidarem, mas emocionalmente falta muito, evidentemente. Do ponto de vista orgânico, se as pessoas em casa colocarem gravidez na adolescência no YouTube, vão assistir uma infinidade de vídeos de meninas de 10 anos de idade, com a barriga enorme, prestes a entrar em trabalho de parto, com 10 anos de idade. Uma infinidade de vídeos, a partir dos 10 anos de idade, de meninas grávidas. Agora, o que leva que uma menina de 10 anos de idade, e tu falasse em 14, eu estou falando de 10, o que faz que uma menina de 10 anos de idade engravide? É o total desconhecimento. Essa menina nem sabe que é fértil, está num ambiente onde a sexualidade está em cima da mesa. Então essa menina não teve orientação nenhuma, não conversou, não sabe o que é sexo, não sabe nem sequer o que é gravidez, está num ambiente hiperexcitado, com pessoas hiperexcitadas, que podem ser da mesma família, dos amiguinhos da casa do lado, da mesma casa, pessoas que vivem muitas pessoas no mesmo quarto, na mesma cama, na mesma vizinhança, vizinhanças sem famílias organizadas, sem esse diálogo todo que nós estamos falando aqui, propondo que as pessoas tenham em casa, de tal maneira que essa criança está apta a engravidar, mas sequer sabe dos riscos, das possibilidades disso acontecer. E vai acontecer dentro desse contexto. Tem pais nos mais diferentes níveis, não só na periferia, mas também em classes sociais médias e até altas, que não se envolvem. Claro que a gravidez não acontece especificamente aos 10, 12 anos de idade, não acontece mais tardiamente, mas 14, 15, 16 anos, quando as meninas, e eu estou falando das meninas, e aqui nós deveríamos incluir os meninos também, que a gravidez, para que ela exista, é preciso que duas pessoas de sexo diferente... Na verdade, o peso da responsabilidade sobrecai, vai cair em cima da menina e da mãe, do pai, né? Então, porque tu estás pensando na questão de quem é que vai cuidar, quem é que vai sustentar, mas o envolvimento afetivo e todo o ato sexual tem o lado do menino e a família do menino, que também deve ser questionada. Porque se aos 16, 17 anos de idade estão aptos para terem a relação sexual, iniciarem a vida sexual, no mínimo os pais têm que darem orientação, tanto do lado da menina quanto do lado do menino. Se a menina vem de uma família que não se cuida, não tem uma organização, uma orientação, usar camisinha, preservativo e tudo mais, o menino tem que ter. Ontem eu lia no programa Opinião, né? São assuntos assim que até se relacionam, né, Newton? A ampliação, e dias atrás uma gineco que teve aqui falou isso, a ampliação de sífilis, né? Em casais. Isso mostra, né, sinceramente, coisas superadas na nossa história, né? Mas as coisas estão se conduzindo de uma total irresponsabilidade, né? Com a pessoa e com as outras, né? A gente vê às vezes esses tipos de baile onde uma menina transa, né, com várias meninas, né, na mesma noite, não usam camisinha, não usam nada, não tem consciência de nada e os problemas surgem, né? É assim que funciona. Imagina, não? Então, a gravidez, ela não cai do céu, ela não vem como uma obra do Espírito Santo. Isso funcionou lá com a Virgem Maria.
Na prática, isso não é assim. A gravidez precoce, a gravidez, estamos falando da gravidez na adolescência precoce, né? Ela vem de como resultado de uma história mal escrita, mas no ambiente familiar. Ou seja, não houve organização, não houve esse eixo ao qual nós nos referimos anteriormente, não houve a conversa, não houve... Os pais não compraram preservativo para os filhos, porque uma menina de 16 anos de idade que inicia sua vida sexual, ou um menino, ele nem tem dinheiro para comprar o preservativo, aos 10 anos nem sabe que existe o preservativo. É evidente que aos 10 anos não tá indicado a iniciação sexual, quer dizer, se inicia por complicações da própria família, a estrutura familiar está absolutamente derrocada, destruída, uma desestrutura familiar importante, mas aos 14, 15, 16 anos de idade, aos 14 também não está indicada a iniciação sexual, evidentemente, mas já é um tema que deveria estar sobre a mesa. Agora, Newton, não está indicado, mas eu acho que é prudente numa família moderna tu deixar uma boa quantidade de preservativo disponível. Sim. Porque é aquela história, indicado não está, mas a gente sabe que pode acontecer. E se acontecer, pelo menos use, né? O preservativo, né, Newton? Acontece, Leandro, que alguns pais, isso é muito da figura masculina, não é tanto da mulher, do homem, muito reprimidos e repressores como consequência, fazem a política do avestruz. Preferem enterrar a cabeça e deixar o corpo de fora. E aqui eu estou usando como uma metáfora. Quando se refere ao tema da sexualidade dos filhos. Então eles acham que ao não olharem as coisas não vão acontecer, não vão existir. E aí é onde surge o problema. Então tem pais que não se envolvem com os filhos, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Não orientam. Mas às vezes há um bloqueio de falar sobre, né, Newton? Não, tudo bem. Isso é complicado. Tudo bem, mas tem as suas consequências. Então, o adolescente, nesse caso, ele é vítima de um bloqueio ou de uma desestrutura, de uma desordem familiar. A gravidez na adolescência é consequência disso. Bom, eu distangenciei e fui para um outro lado. Depois, mas eu retorno. A ideia é falar agora dessa dinâmica. Bom, aí nós estamos diante de quê? Né? De uma mãe que é vó e é mãe. Como construir o psique, né? Como construir a pessoa, né? Tanto a filha, que ainda está em formação, quanto essa neta que é neta e filha, né? Como é que ela vai construir? Essa neta vai perguntar, e a minha mãe? Né? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Né? Como é que nós vamos fazer, né? Para eu dar uma boa estrutura, né, Newton? Então, aí já estamos falando da reestruturação da família a partir dos elementos que tem. Essa avó tem que ter a consciência de que o auxílio, a presença dela, seja financeira, seja afetiva, é fundamental para a estruturação dessa família e para a sobrevivência adequada dessas meninas. Então, ela deve prestar esse serviço, mas tendo a consciência de que ela é uma avó que está prestando serviço, que a mãe é uma menina, que é a filha, que pode ter 14, 15 ou 16 anos e que nesse momento não tem condições de exercer a função materna que a maturidade exige, que a vida adulta exige, mas que em algum momento vai poder exercer. Então, ela tem que exercer essa função de orientadora, organizadora, até com a estratégia, com o projeto de que em algum momento a mãe possa reassumir essas crianças mais adiante. Então, se a mãe com 25, 30 anos de idade, por aí já pode fazer algumas funções e aos 40 anos certamente vai poder exercer funções mais específicas. Agora, esse trabalho tem que ser feito com as netas e com a filha. Então, é uma mãe que tem um trabalho, claro, redobrado, porque é uma família desorganizada, desestruturada, onde as coisas não acontecem da forma como nós estamos colocando. Ela precisa se resgatar, ela precisa ter um planejamento, uma estratégia, ela precisa ser mãe da filha, porque ela segue com essa filha dentro de casa, então todos dentro do mesmo ambiente. Essa menina, que é uma menina, precisa de cuidados ainda de adolescente para um dia chegar na vida adulta jovem. Aí ela cria a filha como mãe, né? Mas a filha, claro que ela vai ter o calor da mãe, relação mãe e filha, né? Mas essa filha que já é mãe e que ela tira dela o poder de maternidade, entre aspas, não deve tirar. A neta, ela é também filha, né? Não, ela não deve tirar dessa filha o poder de maternidade, porque as filhas as netas são da filha. Então,
Sim, mas por duas razões. a própria condução, a neta começa a ver ela não como vó, como mãe, né? Não, deveria ver como vó, uma vó que auxilia, uma vó muito Quer importante. dizer, a filha ela tem que assumir esse caráter de maternidade. Aos poucos, dentro das suas possibilidades. Se tem 15, 16 anos, bom, será mãe aos 15, 16 anos. O que se espera de uma mãe aos 15, 16 anos? Que de repente ajude em alguma coisa tal, mas vai estar preocupada com a noite, com o namorado, com sair, com a faculdade, com o final do colégio, da escola e tudo mais. Então, essa mãe tem que saber que essa filha, que já é mãe, é uma menina, que precisa ainda terminar a sua vida, para um dia poder ser uma mãe mais total, mais global, digamos assim, mais complexa, como de repente essa avó está sendo agora. Então, para que isso aconteça, ela não deve usurpar, digamos assim, da filha a condição de mãe, mas deve ir delegando lenta e progressivamente para essa menina funções cada vez maiores, como a gente faz com os filhos em casa, com outras coisas, até que um dia ela vai dizer, tá, eu já posso ter minha casa, já tenho um parceiro, tenho alguém que quer fazer comigo, vou levar minhas filhas para casa, já posso levar e trazer, já posso pagar, já posso tentar. Em algum momento essa menina, se transformando numa adulta jovem, vai poder fazer isso. Então ela tem que ter um projeto não para amanhã, mas para os próximos 10 anos, 15 anos. Existe alguma possibilidade, né, dessa menina, essa filha-mãe, né? Sim. Ela, de repente, se distanciar do papel de mãe por causa que ela percebe que a sua própria mãe, a avó, está assumindo, né? E, de repente, quebrar esses vínculos, né? Materno. Né? Não. Os vínculos afetivos, essa menina pode e deve continuar tendo com as filhas. A mãe deve chamar a filha para que ela siga exercendo essas funções. Por exemplo, o aleitamento materno. A avó não deve aleitar pela filha, tampouco deve introduzir a mamadeira substituindo o leite materno. Essa filha, ainda com 14, 15, 16 anos... ela precisa amamentar. E o aleitamento é muito importante para que ela mantenha o vínculo com as filhas. Do jeito de uma menina, evidentemente. Talvez o que ela tenha de mais profundo e mais complexo nesse momento seja o aleitamento materno, onde ela vai estabelecer com aquela criança vínculos profundos. Agora, Nilton, é natural às vezes que numa situação dessas, né, se volta para uma visão moralista religiosa. Né? Eu não sei se uma visão moralista ela pode dar um eixo, né, ou pode causar ou ampliar, né, distâncias. Porque as coisas acontecem e são da natureza, né, Newton? Quando tu se torna muito disciplinatório, moralista, né, tu não vai à abertura, à clareza das coisas, né? Olha, o moralismo é uma forma de expressão, de repressão, desculpa. É a expressão da repressão. É uma forma de expressão, é a repressão. Quanto mais reprimida é uma pessoa, menor a chance dela resolver as coisas. É a política do avestruz. É dizer para uma pessoa, tu vais ir à festa, mas tu não vais beijar ninguém, não vais ficar com ninguém, que é o ficar agora, que é a situação dos adolescentes. Consequentemente, tu não vais te excitar com ninguém e está resolvido, porque eu já disse isso e está proibido. Se tu não cumprir com isso, tu já não sai mais de casa, não vai, te proíbo, te tiro a mesada. Faz de conta que ela vai cumprir, tu fica com as mãos lavadas porque... Simplesmente tu resolvesse um problema por um canetaço, ou usasse a tua autoridade de pai, repressor, tu não resolveu o problema, tu só postergasse e além de mais criasse outro, porque algo que é natural, que é biológico, que é funcional, que tu não mostrasse que a partir daí já complicasse tudo, porque se a pessoa tinha algum tipo de dificuldade com sexo, a partir daí tu já dissesse que o sexo é nojento, é feio, que a gente tem que ficar sem, tem que ser só de gente grande, de que sexo estamos falando, que é isso, sexo? Então um selinho, o olhar na sala de aula da menininha de 7 anos, que dá uma olhadinha, manda um bilhetinho pro menininho do lado, o coleguinha do lado, que fica no recreio, caminhando de mão dada com outra coleguinha, passando por ele na frente, olhando e rindo e brincando, apaixonada silenciosamente. Isso é o quê? Estamos falando de quê? É o sexo adequado aos 7 anos. Da mesma forma que um bebê recém-nascido olha apaixonado enquanto mama no seio da mãe, olha apaixonado pela mãe, se esfrega no corpo da mãe, abraça o seio da mãe. Estamos falando de amor, de paixão, de sexo, de um recém-nascido. Então, os adultos têm uma dificuldade de entenderem
que a sexualidade, ela existe desde que nós nascemos. E até, É que a visão discriminatória moralista, ela coloca isso como sujo, né, Newton? Bom, sinto muito. E aí nós temos as complicações que temos. Porque as pessoas não se atrevem a dizer, perceberem que um recém-nascido, quando mama no seio da mãe, está apaixonado pela mãe. Qualquer pessoa de bom senso que tenha 2 neurônios que funcionam, que olhe para uma criança recém-nascida mamando, vê aquele olhar de paixão, aquela ternura, aquela coisa maravilhosa que se estabelece. Isso é sexualidade. Estamos falando de amor, de paixão. Estamos falando de quê? É sexualidade, mas uma sexualidade de um recém-nascido. O problema é que a sexualidade ela existe sempre e vai passando por diferentes etapas até que por fim chega na vida adulta, que é a sexualidade que todo mundo conhece. E as pessoas ignoram todas as demais formas de sexualidade que existem desde o nascimento, até mesmo antes do nascimento, e ao ignorarem as pessoas se atrapalham, evidentemente. Eu acho que aí está a dificuldade, talvez, Newton, né, de os pais, né, terem um nível de conversa com os filhos bastante claro, aberta. Né? Primeiro, que a gente ainda é oriundo de um caldo, né, que confunde, né, uma visão moralista disciplinatória, né, e que é o nosso eixo. Né? Nós fomos criados, eu acho, a nossa geração, principalmente, com alguns comportamentos eram tidos como sem vergonha, enfim, né? Isso aí eu acho que está na nossa origem, né? Sim. Um pouco origem religiosa, né? Mas muito, muito religiosa, né, Newton? Isso tem que ver com o tema da repressão. A sexualidade é um dos componentes, digamos assim, do nosso psiquismo que mais sofreu o efeito da repressão. Mas a repressão, ela é disciplinatória no conceito moralista. Sim. Né? É uma forma de dizer. É uma forma de dizer. É como se isso educasse, né? Isso não educa, isso destrói, né? Então, vamos usar uma metáfora atual e vamos usar um exemplo atual e voltamos para o tema da sexualidade rapidinho para não nos distanciarmos tanto. Se tu faz de conta que tu não enxerga a corrupção, a roubalheira, etc., nem por isso ela deixa de existir. Ela existe, ela sempre existiu. E de repente sempre vai existir, porque sempre vão existir pessoas corruptas. Mas é uma questão de olhar, de visão, de escuta, de atenção. Vamos pegar esse modelo e voltarmos para a sexualidade. Se tu não olhas para a sexualidade, se tu não dá bola, se tu não te importa, se tu não escuta, se tu não te manifesta, se tu não permite que as pessoas expressem a sua sexualidade nas mais diferentes formas, adequadas a cada etapa, tu faz de conta que não existe, mas ela existe, a semelhança da corrupção. E é só um paralelo que eu tracei. O que acontece com uma menina de 11 ou 12 anos de idade que vai à escola, que se apaixona por um coleguinha de aula, que os pais não se envolvem, que não levam, que não trazem, que ela brinca na quadra com aquele coleguinha, que ela não tem hora para chegar, para sair, que os pais não sabem onde ela está, que estão brincando. A ocasião faz o ladrão, diz o ditado popular. E é absolutamente correto, no sentido de que se os pais não orientarem, no sentido dela poder se apaixonar, que é bonito, que é legal, de poder estar com essa pessoa, mas de forma adequada para a idade dela, ao não ter esses limites, vai haver um descontrole da sexualidade. E aí vão surgir essas possibilidades de gravidez precoce, como resultado do descontrole, da desordem, da falta de valores, da falta de liberdade interna da pessoa de dizer eu quero, não quero, isso é bom, não é bom, eu quero agora, não quero agora, eu quero daqui uns anos, em que momento da minha vida, com quem, de que jeito, em que clima, se eu quero com uma pessoa que me ame, que dentro de um clima afetivo, amoroso, ou se eu quero ser estuprada e vou facilitar para que o estupro aconteça, independentemente de que ele não deva acontecer, evidentemente. Estou olhando só para o lado da pessoa que não consegue pensar isso com profundidade, tampouco os pais. Ou que, de repente, passa até ter algumas perversões e distorções, onde o sexo, o amor está visto como uma coisa que tem que vir misturado com os maus tratos, o desrespeito.
se uma pessoa querida minha, dentro do meu ambiente familiar, se faz desrespeitar por outra pessoa, digo se faz porque ela escolheu deliberadamente aquela pessoa, e não questione, não pense e sustenta uma relação que todo mundo olha e diz, por que sustenta essa relação se a pessoa não deveria nem estar com ela? E está, é porque tem algo dentro dessa pessoa que proporciona, que alimenta isso e sustenta essa relação, tá? A tal ponto que de repente até ela vai defender os aspectos negativos dessa pessoa, justificando com outras coisas, e não vai conseguir se libertar. Então, o problema é do outro, bom, é no sentido de que é malvado, desrespeitoso, desorientado, mas é muito mais da pessoa que escolhe, porque ela trouxe esse desrespeito para dentro da sua vida. Então, me preocupa saber o que aconteceu com essa pessoa, onde eu falhei, onde eu tenho que intervir para dar elementos, não decidir por ela, mas dar elementos para que ela em algum momento possa dizer, pai, mesmo a minha vida, não está legal. Isso não vai terminar bem. O Newton, ainda resgatando um pouco dessa distância, né? Bom, às vezes o estrago está feito, né? Talvez até seja um tema para a gente ampliar num outro programa, né? Mas às vezes a nossa condução, né? O estrago já está feito. Sim. Né? E a gente tem dificuldade de encurtar essa distância, né? Porque há um ressentimento, e é por isso que eu falei no início do programa, um mosaico, né, de sentimentos amorosos, né, e no fundo, existe uma relação profunda de amor, de pais, filhos, tudo mais, né, mas ao mesmo tempo há rancores, né, há ressentimentos, e que não deixam essa aproximação, Nilton, né? Como romper isso, né? Acho que é um tema até para um programa inteiro. Para um ano inteiro de programas, porque isso envolve uma infinidade de aspectos, né? O que leva, quando nós começamos a abrir as portas e olhar cada vez mais para dentro de relações complexas, nós vamos vendo que as relações complexas são complexas porque tem um rastro de desorientação, digamos assim, na história. Marcas, né, Nilton? Coisas que não foram, marcas de brigas e... Coisas que não foram feitas ou que até foram feitas de forma equivocada. Outro dia eu postei uma frasezinha. Postei 2 frases essa semana no Facebook do programa Insight. Uma delas onde eu dizia que os filhos eram um grande laboratório, onde os pais podiam, através da relação com eles, detectarem e corrigirem os erros que sofreram na vida pelos seus pais, né? Ou seja, se nós temos a capacidade de olharmos para os nossos filhos e entendermos as relações que nós temos com eles, isso vai nos permitir identificar as complicações que os nossos pais tiveram conosco. O qual não significa dizer criticar os pais, ficar de mal com os pais, ou, enfim, mas significa identificar determinadas falhas, pelo menos que nós consideramos falhas, e corrigi-las na geração dos nossos filhos, ou seja, poder ir purificando, se civilizando, crescendo, evoluindo nas relações, mas para isso é preciso o olhar. A outra questão, e eu já volto a focar um pouquinho mais na tua questão, o outro tema que é interessante é o fato de que as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão dizendo as coisas com mais veemência e se sentindo mais autorizado, porque o tempo autoriza as pessoas a dizerem coisas e defenderem coisas que muitas vezes não são as mais corretas. Então, tem pais que colocam em prática determinadas regras que não tem nem sentido, mas que eles nem sequer questionam e defendem que estão certos da cabeça deles. Como alguém que de repente, como o filho não vem com manual de fábrica, os pais, cada pai tem que criar o seu manual. E aí eles vão criando manuais que tem que ver, às vezes, com coisas absolutamente distorcidas. E que tampouco eles se perguntam, mas simplesmente por praticidade, por rapidez e por facilidade, como, por exemplo, não me incomoda. É não porque não. Não pode. Não, isso eu não quero. Não. Por que o não é tão dito nas relações familiares? Em vez de fundamentar, explicar e criar a caixinha de ferramenta aquela a qual nós nos referimos antes, para que depois a criança e o adolescente, ou o adulto, o jovem, possa dizer, não, mas uma vez eu conversei com meu pai, ele até me disse umas coisas interessantes. E aí começa a ter sentido aquilo. Por que os pais não fazem isso? Porque o não é simplificador. É fácil, eu tiro a pessoa de cima de mim, eu tiro o problema, eu não me envolvo. Aí eu vou cestear, eu vou dormir, eu vou ver meu programa, eu vou jogar meu futebol, eu vou pro churrasco com meus amigos, eu vou sair com a minha mulher, eu vou viajar com a minha mulher, meus filhos ficam com a babá ou com não sei quem, e volto daí 20 dias. E aí, tá resolvido. Dá um tempo para me eu esquecer, o tempo é o melhor remédio. Algo assim. É o pior remédio. Os resultados, evidentemente, vão ser de acordo com essa atitude. O tempo é o pior remédio. Então aí nós começamos
precisamos entender por que 20, 30 anos Claro. depois nós temos resultados, ou 15, ou 10, 15 anos depois temos É resultados interessante que esperados. a construção de frases, né, Newton? A gente ouve, eu cresci ouvindo isso, né? Ah, o tempo é o melhor remédio. Até onde, né? Olha, Até onde? Ou deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho. É, e essas coisas se consagram, né, como conceitos filosóficos, não é isso? Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Mas é verdade, né, tia?